Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, vamos falar um pouco do São Paulo, vamos falar um pouco do Dineno, o nome da chegada dele aí, né? Que é oficial agora. Vamos falar aí um pouco do Luca e vamos falar um pouco aí, projetar um pouco esse confronto contra o Vasco pela próxima rodada aí do Campeonato Brasileiro nessa quinta-feira, né? Mas antes disso, deixa seu like, se inscreve no canal aí pra gente estar trazendo sempre conteúdos aí pra vocês, tá bom? Então, bora falar de São Paulo. Bom, pessoal, é o seguinte, como todo mundo sabe, já abdou, né, o Dineno, né? O Dineno já foi oficializado pelo São Paulo, né? Ontem, inclusive saiu nas redes sociais lá ele chegando, falando com o pessoal, falando com o Caleri, com o Lucas, com o pessoal lá do CT, né? Inclusive, né? Inclusive uma entrevista bem legal lá com ele falando um pouco do São Paulo, falando o quanto o São Paulo tá na vida dele, por conta dele ser de Rosário, né? Então ele lembra muito daquela batalha lá de Rosário, né? Com o São Paulo do Rogério Ceni, que o São Paulo se classificou na Libertadores lá, acho que se não me engano foi nas quartas de finais, né? Então ele lembra muito, lembrou um pouco desse jogo aí, fala que o São Paulo é muito reconhecido na Argentina pela Libertadores, pelas suas equipes da Libertadores, inclusive também pelo time que fez final, né, contra o News Old Boys, né, que também é de Rosário, né. Então assim, bem legal a entrevista, confiram lá na SPFC TV, né, ou na SPFC Play, né, que ele falou um pouco sobre isso, né. O jogador aí vem, né, tá com muita vontade mesmo de estrear com a camisa do clube, já pode inclusive estrear, né, fisicamente ele tá apto, é o que ele tá faltando só é minutagem, que é o que a gente tinha comentado nos outros vídeos, né, que ele vem de uma lesão do ligamento cruzado, teve poucas oportunidades esse ano para demonstrar e falta um pouco de ritmo e minutagem dentro de campo, né. Aí é muito provável que ele vá para o banco de reservas já contra o Vasco, né, e pode ser que ele estreie aí no Morumbi, né, nessa quinta-feira, né. Vamos aguardar aí um pouco, né, sobre isso, né. Mas só mais uma informação também sobre ele, né? Que ele fez 5 jogos, né? Fez 5 jogos, né? Nesse Campeonato Brasileiro, né? Mas entrando, jogando poucos minutos. Talvez aí ele esteja um pouquinho... falta mais minutagem, mas assim... ele não tá totalmente descartado aí, né? Então... O Zubeldia também gosta do atleta, né? O Zubeldia também, ele falou um pouco na entrevista também que foi um dos primeiros caras que subiu ele pro profissional, né? O Zubeldia, então, bem legal a entrevista, dê uma olhada lá, né? E assim, espero que ele seja muito feliz, que ele sendo muito feliz vai nos fazer também muito feliz aqui no São Paulo, né? Boa sorte pro Dineno, né? E uma última informação é que sobre o contrato, né? Ele rescindiu com o Cruzeiro para assinar com o São Paulo, tá? Porque o contrato dele de fato terminava no final deste ano, né? Então essa informação tinha ficado um pouco confusa, que era o contrato dele, né? E aí a gente esclareceu aí, tá esclarecendo aí, né? Ele rescindiu com o Cruzeiro e acabou sendo anunciado aí pelo São Paulo e já bidou ontem, né? Para começar a sua trajetória aqui no Tricolor. E aí, comenta aí o que vocês acham sobre o Dineno, tá bom? Bom, pessoal, vamos falar aí um pouco sobre o Luca, tá bom? O Luca que tem arrebentado nos treinos do São Paulo, tá bom? O Luca aí, né, vem de dias aí até que parado um pouco, né? Por conta daquele entorse no tornozelo, né? Mas ele já tinha sido relacionado lá contra o Bahia e agora, muito provavelmente, vai ser titular contra o Vasco, né? Já tá 100%, né? Fisicamente, e aí vai como titular aí contra o Vasco, né? A gente espera aí que ele vá bem, né? Até porque o Luca não tem sentido pressão nos treinos, né? É um menino que tem treinado, tem feito coisas dentro do profissional, como fazia na base. Então é um menino que não sente pressão. A gente pôde ver ali, até naquela entrevista lá dele após o jogo, após aquele gol contra o Libertad, né? Que deu um empate pro São Paulo, continuou com a invencibilidade dentro da Libertadores. Então foi um menino que não sente pressão, que sabe falar e, né? É um moleque aí bem diferente aí, né? O Zubeldia e a comissão técnica até se surpreendeu com ele nos treinos, né? Então por isso que ele tá tendo até mais oportunidade, muito mais do que o Henrique do Carmo, né? Um moleque que não sentiu pressão. Muito diferente, né? O Luca, espero que vá muito bem. A gente torce bastante por ele aí. Um moleque bem carismático e um moleque bem... mostra ser um moleque muito talentoso ali dentro das 4 linhas, tá bom? E fora também, né? Que é um moleque que se expressa muito bem, tá bom? Bom, falar aí um pouco sobre o jogo, tá, gente? Quem vai, quem não vai... Bom, o jogo contra o Vasco é o seguinte, né, gente? São Paulo precisa vencer esse jogo dentro de casa, né? De fato, isso aí é um fato, né? Até porque o São Paulo é um time que é um time que tá na segunda parte da tabela, assim como o Vasco. E se perde, né, ou empata, se empata não entra na zona de rebaixamento, acredito eu. Mas se perde, é capaz de entrar, entendeu? Na zona de rebaixamento. E aí vai ficar aí durante um mês na zona da degola ali, né? Na zona de rebaixamento.
E aí é uma pressão desnecessária, né, gente? Então, o São Paulo tem que ganhar de qualquer jeito esse jogo contra o Vasco, tá? E aí, quem são os jogadores aptos, né, para jogar, né, agora, né? O São Paulo não vai ter a volta do Marcos Antônio, não vai ter a volta do Oscar, não tem volta de Lucas Moura. Então, ou seja, os principais jogadores do São Paulo estão fora, né? Então, o São Paulo tá sem articulador. Então, o que que vai acontecer, né? O São Paulo vai jogar qual que é a sua provável escalação, né? O São Paulo vai jogar com o Rafael no gol, né? Alan Franco e Arboleda, Enzo Dias e Cedric nas laterais, né? Na volância, muito provavelmente vai Pablo Maia com o Alisson, né? E na meia ali, o Luciano, que é algo que eu não gosto, tá? O Luciano na meia. E no ataque, ali, André Silva, Ferreirão e Luca, né? André Silva mais centralizado, Ferreirão e Luca pelas pontas, né? Então é num 4-3-3, né? Que o São Paulo muito provavelmente vai jogar. É um sistema que eu gosto desse sistema, mas não com o Luciano de meio campo, né? Eu particularmente tentaria o Rodriguinho e tentaria colocar o Luciano como atacante de ofício, né? Eu tentaria fazer essa mudança aí, tá? Não gosto muito do Luciano de meio campo, não gosto muito não gosto, tá? Embora eu goste muito do jogador Luciano, mas eu não colocaria o Luciano de 10, tá bom? Essa é a minha opinião aí. E, enfim, acho que é isso, tá, pessoal? Mas é o que a gente tem, tá? O Bobadilla e o Ferraresi estão voltando de seleção. Acho que o Bobadilla talvez possa ser que vá para o banco, né? O Ferraresi jogou os 90 minutos, talvez com a seleção da Venezuela ontem, né? Ontem, vulgo terça-feira, talvez não tenha... Fisicamente não esteja bem para jogar esse jogo contra o Vasco na quinta, né? Então não tem aí o tempo de 48 horas para se recuperar, de 72 horas, desculpa, né? O Bobadilla entrou só alguns minutos, né? Entrou, se não me engano, 61 a 66 minutos, mas jogou aqui em São Paulo, talvez esteja mais apto aí para jogar, mas a gente sabe que ele não é titular, então ele muito provavelmente vá para o banco, né? Então vamos aguardar aí um pouco as próximas informações, mas é muito provável que ele não vá que ele vá só para o banco, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Novidades a gente volta aqui, tá? Pra estar falando com vocês. Um forte abraço e vamos São Paulo!